Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês a compra e a venda mais caras envolvendo os clubes brasileiros. Sim, só apenas os clubes brasileiros. Não vale uma compra feita, sei lá, envolvendo o time do Real Madrid e uma venda para o time do Barcelona, por exemplo. Não, só vale compras e vendas entre os times do Brasil. Então eu vou trazer aqui para vocês os 10 jogadores que estão nessa lista da compra e da venda entre os clubes brasileiros. Também já vou dando os créditos aqui, que foi uma matéria feita pelo OneFootball, eu estou pegando aqui, estou dando os créditos aqui para eles também. Bom, se você é novo no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha aí também a participação no canal, e não esquece do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Vou te dando início aqui ao vídeo então. Vou começar do 10º até o primeiro. E o 10º dessa lista é o jogador, não lembro se ele é argentino ou se ele é uruguaio, mas ele jogou pelo Cruzeiro, jogou pelo time do Santos, e eu estou falando do meio-campista Montijo. Ele jogava pelo time do Cruzeiro e foi vendido ao time do Santos lá no ano de 2013, onde o time do Santos pagou um total de 6 milhões de euros pelo jogador Montijo. Ele tinha feito boas temporadas lá pelo time do Cruzeiro, foi pro time do Santos e acho que não conseguiu ter uma boa sequência e acho que também não conseguiu ir muito bem, porque nessa época eu não lembro muito dessas coisas. Eu acompanhava mais meu time, não acompanhava tanto os outros clubes, mas eu acho que no Santos ele acabou não indo muito bem. Indo para nono lugar, a gente tem o atacante o Pablo, que hoje está no time do São Paulo. E ele veio para o São Paulo, antes ele jogava pelo time do Atlético Paranaense. E ele veio lá em 2019 após ter ido muito bem pelo time do Atlético Paranaense, onde ele acabou conquistando até a Sul-Americana pelo time do Atlético. Como eu disse, ele veio lá em 2019 por um valor de 6 milhões de euros. E quem é torcedor do São Paulo aí já sabe que vocês têm muita raiva do Paulo por vocês terem pago todo esse valor, vocês, que eu quero dizer entre aspas, mas por ter pago 6 milhões de euros pelo Pablo e ele não ter rendido absolutamente nada até agora. Uma curiosidade, o Flamengo era quem ia contratar o Pablo. Só que aí o São Paulo acabou conseguindo avançar nas negociações e acabou comprando o Pablo. E aí o Gabigol não estava na pauta do time do Flamengo. Ou se estava, era tipo segunda opção. E foi o que acabou acontecendo. O Pablo acabou indo para o time do São Paulo e aí o Flamengo acabou contratando o Gabigol. Então, teoricamente, o Flamengo se livrou do Pablo indiretamente, porque aí o São Paulo acabou pagando a contratação do Pablo e aí o Flamengo veio, trouxe o Gabigol. Hoje em dia não precisa nem dizer o que é o Gabigol no time do Flamengo. Bom, gente, dando continuidade ao vídeo aqui então. Já vou avisando que Flamengo, São Paulo e o Santos são os clubes que mais vão aparecer envolvidos nessas negociações, melhor dizendo. Em oitavo lugar a gente tem o meia, o Oscar, que já jogou muito pela seleção brasileira e hoje em dia está lá na China e também já jogou pelo time do Chelsea, onde ele foi muito bem. Mas para quem não sabe, ele começou pelo time do São Paulo, das categorias de base do time do São Paulo, se tornou profissional e foi vendido ao time do Internacional lá no ano de 2010, onde o valor da negociação foi de aproximadamente 6 milhões de euros, onde no Inter ele até que foi bem e foi vendido lá para o time do Chelsea, onde ele fez ótimas temporadas, disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira lá no ano de 2014, depois foi para a China e está lá ganhando uma bela de uma grana. E agora em sétimo lugar a gente tem o atacante Lucas Prato, também veio para o time do São Paulo, mas antes ele pertencia ao time do Atlético Mineiro. Ele veio do Atlético Mineiro, foi contratado pelo time do São Paulo por um valor de 6,2 milhões de euros. Isso foi no ano lá de 2017. 2017 ou foi 2018 mais ou menos. Ele estava indo muito bem pelo time do Atlético Mineiro, foi comprado pelo time do São Paulo. Eu acho, na minha visão, que ele não foi muito do que ele foi no Atlético Mineiro. Eu acho que ele foi melhor no próprio Atlético Mineiro do que propriamente no time do São Paulo, que foi onde ele foi comprado. Bom, e agora para sexto lugar a gente tem mais uma vez envolvendo o Flamengo e também mais uma vez envolvendo o time do São Paulo. E eu tô falando do Rodrigo Caio, que é também da base do time do São Paulo. E ele foi vendido ao time do Flamengo lá no ano de 2019, no comecinho da temporada, onde o Flamengo fez aquela excelente temporada, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do Carioca também. Lá no ano de 2019, o time do Flamengo pagou um total de 7 milhões de euros para o time do São Paulo. E a gente sabe que o Rodrigo Caio é um excelente zagueiro, inclusive com convocações para a seleção brasileira. E em quinto lugar, também envolvendo o time do Flamengo, a gente tem o atacante Michael, que todo mundo sabe em 2019 fez um excelente campeonato brasileiro, ganhou inclusive como revelação do campeonato brasileiro, jogou muito bem pelo time do Goiás. E ele foi contratado pelo time do Flamengo lá no ano de 2020, no começo da temporada passada, né, do ano passado, que também teve um pouquinho da temporada e parou por conta da pandemia, ficou um tempão parado, aí deu continuidade, tanto que a temporada de 2020 só foi terminar em 2021. E o Flamengo pagou para o time do Goiás um total de 7 milhões e meio de euros pelo Michael. Sim,
Outros clubes também estavam interessados, acho que o Palmeiras chegou a ter interesse, mas a briga ficou mais entre Corinthians e Flamengo, e o Corinthians acho que nunca teria essa grana para pagar pro time do Goiás, nesses 7 milhões e meio de euros, então acho que foi bom até pro Corinthians não ter contratado o Michel, não, porque ele não é um mau jogador não, inclusive ele tá indo bem pelo time do Flamengo, mas acho que porque não teria essa grana. Em quarto lugar, eu tô falando da contratação mais recente, que aconteceu acho que na semana passada, envolvendo o time do Internacional e o time do Red Bull Bragantino. Onde o time do Red Bull Bragantino acabou comprando o meio-campista Bruno Prachetes por um valor de 8 milhões e meio de euros. Mas vou dar um adendo. Nenhum dos clubes confirmou total, não deu nenhuma confirmação dizendo que o valor de 8 milhões de euros foi realmente o valor da negociação. Mas segundo o que eu estava lendo pelo OneFootball, quem confirmou o valor de 8 milhões e meio de euros foi o GE. Então já dá pra gente ter mais ou menos uma margem de quanto que foi mais ou menos. Não conheço muito do Bruno Prachetes, não acompanhei muito, então não tenho muito o que dizer. Mas a contratação dele diz muito sobre o estilo de contratação do Red Bull Bragantino, que é a contratação de jogadores mais jovens, também voltada para, obviamente, para venda para algum time do exterior, mas também para melhorar muito bem o seu elenco. Pelo que eu estava lendo, o Bruno Prachetes é um bom jogador, ainda é uma promessa porque ainda é jovem, mas é um excelente jogador, um excelente meio-campista. Então eu acho que o time do Red Bull Bragantino, essa contratação feita pelo Red Bull Bragantino, melhor dizendo, mostra muito do que está sendo e do que será o time do Red Bull Bragantino. E em terceiro lugar foi o Paulo Henrique Ganso, que foi vendido do Santos para o São Paulo, por um valor de 9 milhões de euros, que foi lá no ano de 2013 ou foi no ano de 2014, foi no ano de 2012, falei errado, 2012. Ele foi vendido para o time do São Paulo após ter todo aquele BO dele ter machucado o joelho. Foi bem na época que o Neymar estourou no time do Santos. Foi quando o Ganso machucou o joelho, aí teve toda aquela treta de que fizeram um plano de carreira para o Neymar, não fizeram pro Ganso. Aí o Ganso foi vendido para o time do São Paulo. Aí no confronto entre São Paulo e Santos, os torcedores tacaram moeda no estádio, não lembro se foi no Pacaembu, se foi no Morumbi ou se foi na Vila, eu acho que acabou sendo no Morumbi. Os torcedores estavam chamando o Ganso de mercenário. Então teve toda essa treta, ele saiu muito brigado pelo time do Santos. Especulou-se até uma volta dele recentemente, dele sair do Fluminense e ir pro time do Santos. Foi em segundo lugar, eu acabei esquecendo de falar, mas o time do Internacional também está aparecendo bastante e vai aparecer de novo agora. Em segundo lugar, a gente tem o Leandro Damião, que veio do time do Internacional, vendido para o time do Santos, lá no ano de 2014, por um valor de 13 milhões de euros. Um valor de 13 milhões de euros para um jogador que tinha ido bem no Internacional, mas fez a temporada de 2012, não fez uma boa temporada. Então ele fez temporadas boas em 2010, 2011, foi muito bem. Inclusive chegou até a ser convocado para a seleção brasileira naquela época. Mas sim, essa temporada, esse hiato dele entre ir ao Santos e também nessa última temporada que ele fez pelo time do Internacional, ele não foi bem e mesmo assim o Santos contratou o Leandro Damião. Tanto que está devendo até hoje lá não sei se deve pro Internacional ou se teve algum rolo com o empresário, que eu estava lendo alguma coisa assim, mas o Santos pagou 13 milhões de euros pelo Leandro Damião, que não estava vindo muito bem. Bom, em primeiro lugar, agora a gente está falando de uma contratação feita pelo time do Flamengo, que foi a contratação do Arrascaeta, o Meia Arrascaeta, que veio do time do Cruzeiro para o time do Flamengo lá no início de 2019, como eu já disse, daquela excelente temporada que fez o time do Flamengo com o técnico, o Jorge Jesus. O Flamengo pagou um total de 14,8 milhões de euros, quase 15 milhões de euros. Eu também não preciso nem dizer, assim como eu não disse muito sobre o Rodrigo Caio, do que foi o Arrascaeta e do que foi não. Do que foi antes e ainda do que é o Arrascaeta no time do Flamengo, que ele, para mim, é um dos principais jogadores do time do Flamengo, junto com o Gabigol, principalmente junto com o Gabigol. Acho que o Gabigol e o Arrascaeta nessas últimas temporadas aí pelo time do Flamengo foram os jogadores que mais jogaram bem pelo time do Flamengo. Bruno Henrique teve uma oscilação, Everton Ribeiro teve uma oscilação, Rodrigo Caio também ficou um tempo lesionado, Diego Alves teve aquele rolo de renovar contrato, também ficou lesionado um tempo. Então acho que o Gabigol e o Arrascaeta, desde 2019 até agora, o meio de 2021, acho que eles foram os melhores jogadores do time do Flamengo. Gente, vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha aí também para ajudar você no canal. E não esquece do like também, demorou? Então um grande abraço pra vocês. Não esquece de ver os últimos vídeos aí que eu postei, demorou? Então um grande abraço pra vocês, falou e fui.